Olá a todos, boa tarde aos que vão estar assistindo, né, a essa conversa agora, né, às 17 horas aí no domingo, né. Bom dia, boa noite aos que vão assistir em outro momento. Hoje a nossa conversa com os pais, com as famílias, né, vai girar em torno do dia 15 de maio. 15 de maio é o Dia Internacional da Família. Então, o que o Espiritismo, o que a doutrina espírita, o que o Evangelho de Jesus nos traz a respeito disso, né? Acho que o primeiro ponto a pensar é que existe um dia, né, internacionalmente consagrado à comemoração, à celebração da família, né? 15 de maio, Dia Internacional da Família. Então, isso em si só já nos traz a relevância da família, né? No nosso contexto social, na nossa sociedade como um todo, já traz a importância da família na formação de todos nós, né? E a luz da doutrina espírita nos traz que ninguém nasce, né, numa família por acaso, né? É feita toda uma programação entre os pais e os reencarnantes do mesmo lar, né? Seja essa programação a partir dos afetos, dos desafetos, não é? Mas sempre essa programação, ela visa, acima de tudo, os ajustes necessários, né, à nossa evolução espiritual. Então, a família, essa programação que é feita entre os pais e os seres reencarnantes e os reencarnantes, ela segue, né? É um impositivo da lei de afinidade que vai reunir as criaturas que vibram ali na mesma faixa, formando os laços de família, né? Então, assim, né, nós somos sempre abençoados pela misericórdia divina. Então, temos que celebrar, né, a família, assim, né? É importante ter um dia consagrado a essa celebração, né? Porque todos nós, abençoados pela misericórdia divina, mergulhamos na carne, no mesmo grupo familiar, todos recomeçando, experimentando uma nova oportunidade, né? Trazemos as nossas reminiscências, né, do passado, dos erros do passado, dos acertos, as nossas tendências e, acima de tudo, as nossas metas, né, e as tarefas específicas, enfim, né, nosso compromisso com o nosso momento atual. Importante a gente pensar também que a casa, né, uma casa, né, o que é uma casa, né? A casa são a argamassa, o tijolo, a cobertura, os alicerces, os móveis, enquanto lar, né? Lar tem um outro significado, né? Lar é um lugar de dedicação, de renúncia, de silêncio, de zelo, né, que vai permitir a todos aqueles que estão ali vinculados, né, vinculados por essa programação, através dos impositivos, né, e consanguíneos, mas acima de tudo, compromissos que assumimos na espiritualidade a partir da nossa programação reencarnatória, né? Então, a família, ela tem uma função extremamente importante na nossa sociedade, né? É um núcleo educador, regenerador e que é fundamental na construção e evolução do homem de bem, né? Evolução do espírito imortal. O agrupamento familiar, ele deve ser valorizado e celebrado em todos os aspectos. Então, nada mais pertinente, né, e importante do que ter essa data especial, né, em que vamos celebrar as famílias. Sabemos que para a evolução, né, da sociedade, né, a evolução dos mundos, os laços sociais, eles são necessários. Nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, né, e esses laços, eles são necessários ao progresso, né,
e os laços sociais. E os laços de família, eles estreitam os laços sociais, né? Eis porque os laços de família, eles são uma lei natural, né? Deus quis, né, que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos, né? Isso nos é trazido no Livro dos Espíritos, na questão 774, né? Então a família, ela tem uma finalidade importante, né? Uma finalidade de alta relevância para o progresso da nossa sociedade, para o progresso social, né? E para o aperfeiçoamento moral, né, de cada ser reencarnante, evidenciando ainda mais, isso evidencia a importância da evangelização, né, da evangelização da família enquanto também núcleo evangelizador, né? Então, celebrando aí, né, a família, importante a gente também relembrar que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, né? Considerando que, né, é feita toda uma programação, né, entre os pais e aquele espírito que vai reencarnar naquele núcleo familiar, né? Então são experiências reparadoras a vivência em família e que se alterna, né, entre a felicidade, a dor, né, facilidades, dificuldades. Toda família tem seus problemas, não existe, né, famílias perfeitas, como não existe nada perfeito, não somos ainda espíritos perfeitos, né? Então toda família vai ter os seus problemas, os seus desafios e experiências de alegria, de felicidade, de paz, de tranquilidade se alternam com momentos de dor, né? Tudo isso tem uma função maior, né? Tudo isso se alterna programando a paz futura, né? Bom, e aí é importante a gente pensar qual é a melhor forma de lidar com os problemas familiares, né? Já que eles surgem, já que eles acontecem, já que eles fazem parte desse processo, né, que acontece, dessa dinâmica que acontece num lar, né? A melhor maneira de lidar com os problemas familiares é o diálogo. Sem ele, sem o diálogo, não chegamos a uma solução dentro do amor, né? E como colocar a lei do amor em prática se você, se nós, né, não possibilitamos a abertura para um diálogo, né? O diálogo é o exercício da paciência, da tolerância, do respeito, do saber ouvir, né? Do parar para entender e aceitar que eu tenho dificuldades, que todos temos, né? Aceitar que aquele filho que eu tenho, que está ali na minha convivência, sobre a minha responsabilidade, é um espírito que eu recebi, né? E que juntos temos a meta, temos a missão de evoluirmos, né? Então, o diálogo, né, ele requer muitas vezes renúncia, o diálogo requer ceder, né? Não podemos mudar as pessoas, mas podemos nos mudar, né? Você não pode mudar uma pessoa, mas a gente pode mudar a si mesmo. Então, utilizando o quê? Né? A humildade, a sinceridade, a aceitação, né? Porque se não exercitarmos a humildade, né, o orgulho vai sempre se sobressair e a gente não vai conseguir colocar o amor em prática para um diálogo realmente efetivo que possa nos ajudar, né, a lidar com todos os problemas familiares, né. Outro ponto importante são os fundamentos morais da base cristã, né? Pois com esses fundamentos nós ganhamos mais harmonia, atraímos para dentro do nosso lar bons espíritos, criamos em torno do nosso lar um campo vibratório, né, que irá proporcionar uma convivência harmoniosa, né? É importante entendermos também que
todos aqueles, né, todos nós que convivemos no mesmo espaço, no mesmo lar, precisamos aprender, né, acima de tudo, a aceitar as nossas imperfeições, né? O renascimento reencarnatório é uma misericórdia divina propiciando o retorno das relações às vezes difíceis para a transformação amorosa. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz. Ele afirma que o amor deve estar sempre presente na constituição familiar como alicerce dos vínculos familiares. Mas a união dos sexos, a par da lei divina, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos aspectos se lhes transmitissem aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3. Né? Então, que possamos desenvolver o diálogo, né? O exercício do diálogo, ele passa pela humildade, pela paciência, e é a vivência do amor. Né? Então, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. E Jesus, né, espera de todos nós que possamos, a partir do núcleo familiar, contribuirmos para uma sociedade, para um mundo mais humano, né, mais fraterno. E que todas as famílias possam, nesse instante, receberem, né, a visita dos anjos benditos, abnegados, trabalhadores da falange de amor de Jesus e de, sobretudo, de nossa Mãe Santíssima. Luz e paz a todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Cuidemos das nossas famílias. Que assim seja. Até a próxima.